Muito bom dia a todos, amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura de hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2015. Agora são exatamente 10 horas e 2 minutos. A gente já deixou o aviso de que o chat começou, que já estamos transmitindo. Convido a todos que quiserem participar. Quem envie suas mensagens, a gente está aqui à disposição para responder dúvidas sobre a situação gráfica dos papéis. Okay? Enquanto as mensagens vão chegando, vou dar uma olhadinha em como é que se comporta o pregão, né, o mercado, esse comecinho de pregão. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa. Ontem, nós tivemos um dia de baixa que trouxe o teste desse retângulo estreito dentro do qual o índice vem trabalhando ao longo de todo esse mês. A gente está com um estreitamento de bandas muito forte. Acho que o Vlad tinha mencionado que esse é o maior estreitamento dos últimos 10 anos. É o quê? Esse Menor estreitamento? é. Sim. Vocês verem, né? Ontem a gente estava conversando aqui no escritório. Confirmei agora com o Vlad. Ele estava estudando sobre isso. Esse é o maior estreitamento de bandas de Bollinger que o índice faz nos últimos 10 anos. E no que isso nos interessa? Quando o mercado estreita as bandas é porque ele está perdendo volatilidade, né? Ele está se movimentando cada vez menos, então o desvio padrão diminui e as bandas de Bollinger se aproximam. Quando o mercado passa por um processo de contração da volatilidade, né, é como se ele guardasse energia, estivesse acumulando energia para dispersar essa energia toda de uma forma mais violenta quando o mercado começar a se movimentar de forma direcional, quando as bandas começarem a se abrir. Então a gente está aqui ansioso pelo rompimento dessa estrutura. A gente não sabe se o rompimento vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Eu vejo um viés um pouquinho mais baixista, mas a vantagem aqui, o viés é muito fraco, tá? Independente para onde romper o mercado, então estaria indicando com esse padrão que o movimento seria bastante forte, tá? Se não só o movimento seria bastante forte, tá, como graficamente a gente teria um espaço amplo para o mercado fluir sem obstáculos significativos. Repare, se o mercado romper suporte, o próximo suporte mais significativo que a gente vai ter vai ser o fundo de março. Se o mercado romper a resistência mais significativa, a próxima vai ser só o topo aqui de maio. Então tem um bom espaço tanto para cima quanto para baixo. Então, esse mês de julho, que está logo aí, promete. Dando uma olhada no gráfico do futuro, a gente vê uma leve alta no momento de 0,28. Vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos. O mercado abriu num gapzinho de alta fraco, já deu uma fechada nesse gap, testando a linha d'água como suporte, respirou e vai formando aquele desenho clássico de início de pregão, né, aquela situação clássica de início de pregão, onde ele pode, índice, né, pode tanto oferecer uma venda através do rompimento da linha d'água, quanto uma compra se houver o rompimento da máxima do dia. A gente aguarda ou o rompimento dessa máxima ou o rompimento da mínima, né? Daí a gente vai ter uma indicação direcional, né, que nos permitiria fazer trades. O mercado americano ontem caiu muito forte. O nosso mercado até caiu pouco frente ao movimento que você viu aqui no Dow Jones, por exemplo. A gente tem uma barra até de ignição, dá para dizer. Ela esbarra numa zona de suporte, na média móvel de 200. Tá? Mas se houver a perda mínima nessa barra, como a gente não está distante da média móvel de 21 períodos, tá, a gente pode ter a continuidade do movimento de queda, indicando então o teste dos fundos de dezembro e fevereiro. Tá? Se for para o mercado repicar, provavelmente ele já abre em alta e prossegue no movimento altista. Isso pode dar mais tempo de vida a este retângulo aqui. O futuro, a gente olha o S&P 500, tá? O futuro já opera em alta. Então a gente pode esperar aí uma movimentação altista no começo do pregão no índice Dow Jones.
né? Então, sem confirmar um cenário mais baixista que se daria pela perda mínima de ontem. E o dólar? Bom, é importante frisar que o dólar, o contrato que a gente vinha operando, que era o WDON15, aqui no caso o mini, né, o vencimento, enfim, seria o N, tanto no cheio, no grande, quanto no mini, ele vence hoje, tá? Então, já é necessário a gente olhar o próximo contrato, que é o vencimento Q, tá? Que começa a ganhar liquidez hoje. No momento a gente vê um movimento de queda de 1%, tá? A gente ainda percebe um zigue-zague ascendente. Se o dólar perder esse fundo aqui, o cenário vai ficar indefinido, tá? Mas por enquanto a tendência do diário é alta, uma alta fraca, né? E o viés do pregão de hoje é de baixa. Se a gente olhar o gráfico de 15 minutos, o que a gente vai identificar? A gente vai identificar uma barra elefante aqui, que foi acionada inclusive com uma barra branca ignorada. Então a expectativa é de manutenção no movimento de queda, e a gente pode desenhar um objetivo pegando a amplitude da barra elefante e projetando para baixo. Então seria um alvo em 3.103 para o dólar, considerando, né, o padrão de barra elefante. Pelo método Leandro de Day Trade, ainda não teve nenhum enquadramento. Okay? Então o viés do dólar é de baixa, o mini índice, por enquanto, digamos assim, está meio neutro. A gente aguarda o rompimento da máxima ou da mínima. Tá? Se romper a máxima, pessoal, inclusive fica mais claro esse movimento aqui, ó, como um rompimento falso no intraday. E daí isso dá um belo combustível para uma movimentação altista, que deveria buscar a máxima aqui do dia 26. Tá? Então, já sabendo disso, eu vou ajustar o suporte para cá. Dá uma olhadinha no juro. O juro vai sentindo a resistência por volta dos 14.100 pontos. Aí agora está com cara, perdendo essas mínimas aqui, está com cara de vir buscar essa linha de suporte intermediário, né, que vem da fronteira 1 deste gap, deve encontrar a média móvel de período, e provavelmente a gente segue com o movimento lateral, para depois o mercado definir, rompendo suporte, daí para baixo, para buscar essa LTA, ou o que até é mais esperado, o rompimento dessa zona de resistência para cima, dando continuidade à movimentação de alta dentro desse longo canal altista. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha em algumas mensagens. O Celso pede para a gente dar uma olhada em GRND3. Esse é o gráfico diário de Grendene. Grendene tem uma resistência importante em 18,80, próxima ali a R$19. Tá? E suporte, amparado inclusive pela média móvel de 200, por volta aqui de 16,35. Tá? No momento, atenção nesse suporte. Poderia retomar o movimento de alta. A gente já vê aqui alguns candles de contração altista. Mas para acreditar realmente no movimento de alta, eu ficaria atento ao rompimento da LTB, que vem desde o topo de maio. Idealmente, né, alguma formação de zigue-zague para cima seria o melhor sinal que a gente poderia ter. Né? Daí a gente poderia imaginar esse movimento de alta em busca dessa região. Tá? Se Grendene romper essa faixa aqui, romper essa média móvel de 200, romper essa, enfim, essa linha azul com bom volume, isso vai ser uma sinalização de queda para o papel, que teria então alvo no fundo de fevereiro, por volta dos 13,80. Então, por enquanto, eu não vejo nada a ser feito. A gente aguarda um sinal direcional. O G7 é o seguinte, bom dia, Bizi. A Natura fechou o pregão ontem dentro de um canal de alta, se não me engano, acima das médias móveis. Poderia analisar um possível ponto de entrada hoje, se existe, em tempo. Minha análise é no gráfico de 15 minutos. Tá, vamos contextualizar a Natura pelo gráfico diário. Tá?
Natura está numa tendência de baixa. Há poucos pregões atrás, aqui no dia 19, rompeu um patamar de suporte por volta dos 27,60. Tá? Isso abriu espaço então para que a tendência volte a fluir direcionalmente para baixo, tendo como alvo principal o fundo aqui de março. Tá? Há um suporte intermediário por volta dos 26, mas o ponto mais forte de suporte é 24,60, 24,50. Tá? Esse movimentozinho de alta que a gente vê no pregão de ontem e sexta-feira, ele se dá com muito pouco volume, tá? E pode ser então meramente um pullback. Agora, olhando no intraday, então quero só dizer que pelo gráfico diário há um favorecimento para um movimento mais baixista. No intradiário, tá, eu não vejo esse canal de alta que tu mencionou, dentro de um canal de alta, tá? Não vejo no gráfico de 15 minutos. E se existe, ele está começando agora, ele não está muito claro. Mas houve a formação de um retângulo e o mercado fechou rompendo e hoje está dando continuidade ao movimento de rompimentos retângulo. Tá? Então tem boas chances de buscar aqui a média móvel de 200, talvez buscar a projeção clássica, que é a amplitude retângulo projetado, que usaria um alvo até pouquinho acima da média móvel de 200, em 27,69, 27,70. Tá? E depois disso, o papel já fica em terreno perigoso para novas operações na ponta compradora. Tá? De verdade, eu não vejo uma brecha muito clara para posições hoje, nem na compra, nem na venda. Tá? Esse rompimento do retângulo... Opa, perdão. Aqui está a linha d'água. Agora sim. Tá? Então ele fechou ontem rompendo. Esse rompimento no final do pregão passado, para mim não tem tanto peso. Tá? Ficou no pregão passado. O gráfico intradiário, para mim, ele basicamente se zera quando o pregão se encerra. Tá? Então não vejo nenhum ponto de entrada muito claro aqui. O Walter pede para a gente comentar a Eletropaulo. Esse é um gráfico que está realmente interessante. A Eletropaulo ontem conseguiu demonstrar força. Tá? Ele vem de uma longa tendência de alta ao longo desse ano. A Eletropaulo subiu mais de 100% ao longo desse ano de 2015. Tá? No finalzinho de maio, iniciou um movimento mais lateral, definindo uma resistência próxima aqui a 16,85. E ontem deixou mais claro o rompimento. Dá para considerar que uma congestão sendo rompida, bandas estreitas, começa a abrir, teve um volume legal. Tá? Então, gerou compra. Foi dada compra ontem em Eletropaulo, Vlad? Então, pelo método Leandro, ontem teve compra em Eletropaulo, método Business também. Tá? Considero um stop abaixo da mínima de ontem um pouquinho curto demais, muito rente a linha rompida. Seria melhor trabalhar um stop abaixo dos 16,30. Tá? Mas enfim, o papel gerou um ponto de entrada. Então se espera um movimento altista. Agora exatamente onde vai é mais difícil prever. Tá? Tem várias formas de tu buscar um alvo. Eu gosto de trabalhar a volatilidade projetada. Então 41,29 é a média da volatilidade do papel. Então 10% disso, que é o que eu uso, ele é um alvo de 4,12% para pelo menos buscar uma RP. Estaria ali próxima a 18,26, 18,27. Tá? Outra forma clássica é tu pegar a amplitude da congestão que está sendo rompida, estudos alvos de curto prazo, né? Por volta dos 18,50, ou pegar, por exemplo, o teu risco, que seria aqui mais ou menos com esse stop de 7,5% e projetar para cima, com um alvo de curto prazo. Tá? Se a gente olhar para o passado, a gente não tem nenhuma resistência significativa para a Eletropaulo. E esse movimento aqui pode até ser considerado uma massa-bandeira. Não acredito que o mercado vai reproduzir toda essa perna de alta daqui para frente, né? Mas provavelmente o papel vai insistir numa movimentação altista. Meu xará Thiago diz: Bis, bom dia, poderia comentar novos suportes de Brasil Foods?
Obrigado. Então vamos lá. Brasil Foods chamou nossa atenção no final de abril, quando abriu esse gap enorme. Tá? Desde então o papel ficou andando de lado, respirando, criando uma congestão com resistência por volta dos 65,80. E daí no dia 5 desse mês, 5 de junho, finalmente conseguiu romper essa congestão, gerando um sinal para compra. O alvo seria buscar a resistência principal dessa grande congestão, que vinha lá do topo de novembro. O papel chegou a alguns centavos dessa resistência e aí inverteu o movimento. Mas a operação aqui de rompimento conseguiu fluir bem, conseguiu alcançar 4%, que cumpria mais do que 10% da média da volatilidade histórica e até mesmo cumpria também a distância de stop. Então essa operação teve sucesso. Depois disso, gerou stop pela perda mínima, pelo modo usual de ajuste de stop que a gente menciona aqui no site. Tá? E agora o papel fez um zigue-zague para baixo, entrou numa tendência de baixa, mas fraca porque a média móvel de 21 períodos ainda está ascendente. Tá? Então não vejo aqui um sinal para uma venda muito tranquilo. Mas o papel está em cima de uma zona de suporte, que é as proximidades dessa linha azul. Tá? Mas não há sinal de reversão ainda. Não há nada que permita uma operação na ponta compradora aqui. Tá? Se o papel prosseguir no movimento de queda, a gente vai ter um suporte bem importante entre 63,50 e a média móvel de 200 que vai subindo conforme o passar do tempo. No momento está ali em 63,12. Então essa zona aqui é uma zona de suporte. E uma correção até esse ponto interessaria para operações na ponta compradora de swing trade, uma operação rápida de repique. Então no momento eu não faria nada. Gostaria de ver o papel caindo até esse patamar aqui para ficar mais interessante um cenário para compra. Tá? Depois disso, o próximo rompimento que nos interessaria seria o rompimento dessa zona aqui em cima dos 69, 69,15. Uma vez que o Brasil Foods conseguiu romper essa região, daí tem um belo potencial à frente de alta. Manu pede para a gente falar sobre Gerdau. Gerdau é um papel que está bem fraco, rompeu há poucos dias o fundo de dezembro do ano passado. Repara que aqui bateu nesse fundo, deu uma seguradinha e daí rompeu aqui no candle do dia 24, um rompimento meio afastado da média móvel de 21 períodos e por isso o ideal seria buscar um processo de pullback que parece estar se desenhando agora. Então a zona ali próxima entre R$ 7,95 e R$ 8,00 é uma zona de resistência para Gerdau. Esse repique parece ser meramente um pullback para depois o papel voltar a cair. E uma vez que volte a cair a partir daí, ele pode acelerar mais do que antes, porque o mercado já entendeu que esse suporte aqui foi perdido. Isso aqui dava algo a se agarrar para os compradores, e agora eles não têm mais isso. Então o papel está mais propenso a uma movimentação baixista. Curioso diz, bom dia, pela minha percepção em dias de troca de contrato, como hoje no dólar, a maior parte das vezes o preço cai, estou errado? Olha, eu não tenho um embasamento estatístico para te responder isso. Quem geralmente faz esses estudos é o Vlad. O dólar não tem isso. Não tem, mas para o índice tem alguma coisa assim? Tem, o índice tem. Tem uma maior propensão. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Tá. Eu posto ali no... Então assim, o Vlad fez um estudo sobre isso. No dólar não há um viés mais baixista na troca do contrato, mas aparentemente para o índice existe. O Vlad inclusive escreveu um artigo, que está ali no site, disponível à leitura. O Vlad vai nos fazer a gentileza de colar o link aqui no chat do bate-papo, para que tu possa acessar. O Robson pede para a gente falar de PSSA3. Porto Seguro. O Porto Seguro está se mostrando forte. O papel
conseguiu passar para cima do topo de maio ontem, tá? Rompendo então esse topo de maio. Hoje dá continuidade esse movimento de alta, tá? Avança ainda mais o movimento de alta, mas não se enquadra tão bem no cenário para compra, nesse rompimento, porque esse é um rompimento que vem depois de vários dias de alta, tá? Umas 2 semanas consecutivas, 3 semanas consecutivas de alta, já com afastamento para a média móvel de 21 períodos, e o rompimento em si não teve lá um volume muito forte. Se tivesse muito volume no rompimento, a gente teria mais segurança de que o mercado poderia até respirar, fazer talvez um processo de pullback, mas provavelmente respeitaria o rompimento, tá? Então o papel está forte. Nesse tipo de cenário, a gente costuma observar só o papel e torcer para um processo de pullback. Então está rompendo, deixa romper, deixa subir um pouquinho. O papel tende a cansar logo e daí fazer um movimento corretivo para testar esse patamar de topo anterior aqui. Se houver um pullback comportado, daí a gente poderia pensar numa operação na ponta compradora. Vamos lá. Deixa eu só comentar aqui que o mini índice começa a romper a linha d'água. O posicionamento aqui em relação à média móvel de 20 períodos é meio ruim, a média ali está servindo como suporte, tá? Mas, se fechar rompendo a linha d'água do método Leandro, vai gerar venda, independente da posição da média. Dentro do meu modelo, tá? A venda se daria na perda da mínima do candle que romper a linha d'água. Daí eu fico um pouco mais seguro em fazer essa operação, porque estando em cima da média móvel de 20 períodos, né, eu estou buscando continuidade. Então é um indicativo a mais de que o mercado vai conseguir manter a direção. Tá? Outro comentário que eu queria fazer é da Vale. Eu falei muito sobre a Vale no farol de ontem. Tá? Dei uma olhadinha ali na nossa capa do site, procurem na parte inferior o farol, que é um resumo que a gente faz à noite sobre o que aconteceu no mercado. A gente chama atenção para alguns papéis. E a Vale, pelo fechamento de ontem, estava indicando o rompimento da zona de suporte por volta dos 16,50. A perda mínima de ontem abriu espaço para uma movimentação de queda, e a Vale está caindo forte, com muito volume hoje projetado. Claro que esse volume tende a diminuir ao longo do pregão, tá? Mas o volume quase com certeza vai ser acima da média do pregão de hoje, e com esse movimento está sinalizando uma queda lá para os 14,90. Tá? Outro gráfico que, bom, na verdade vários gráficos vão chamar a nossa atenção, tá, do ponto de vista intradiário. A Petrobras também pode romper a linha d'água, com isso gerar uma venda interessante. O setor bancário, Banco do Brasil já está passando para baixo da linha d'água. Só que assim, dentro do modelo Leandro, que é um modelo um pouquinho mais conservador, rompendo a linha d'água é válido depois de uma hora de negociação, tá? Então esses rompimentos, se acontecerem de imediato, tipo Banco do Brasil, não enquadram no método Leandro, mas enquadram no meu modelo se houver confirmação, no caso pela perda da mínima. Cissa pede para a gente falar sobre a LS3. Suponho que seja no gráfico diário, né? Bom, esse papel está dentro de uma tendência de baixo, não sugere nenhum tipo de posicionamento no momento, mas repara que no candle do dia 25 houve um pequeno gapzinho rompendo esse fundinho, e desde então o papel está meio que andando de lado. Quanto mais tempo andar de lado, mantendo esse gapzinho meio aberto aqui, melhor para um cenário de rompimento baixista mais adiante. Tá? Outro ponto importante em relação a esse papel é que ao longo desse mês houve o rompimento do suporte que existia aqui. Ok? Então isso é uma sinalização de que o papel deve continuar no médio e longo prazo caindo. Ele perdeu a chance de segurar no suporte primário. Rogério pede se a gente já comentou sobre ESTC3. Não, a gente não comentou sobre ESTC3 ainda, ninguém tinha pedido. ESTC3 vem fazendo uma movimentação lateral, tá? Com suporte
em torno dos 17,30 e resistência por volta dos R$21. Na metade do mês de junho a gente teve o teste da resistência, o papel começou a dar sinais de virada, acelerou um movimento de queda e agora chegou ontem, né, na zona de suporte e hoje está esboçando alguma reação. Tá, então a gente vê SC3 em cima do suporte, começa uma reação altista, mas por enquanto nada muito significativo. Tá, vamos ver como é que o papel vai fechar hoje no gráfico diário. Dependendo da forma que fechar, seria possível pensar em compras para a superação da máxima do candle de hoje. Tanto de uma visão clássica de análise técnica, debaixo do suporte mostra candle, mostra a reação através de candle, a gente pode buscar a operação ali. Tá? Se o candle não for bonito e o papel continuar perdendo mínimas, isso deve desencadear no rompimento de suporte. Isso provavelmente levaria a SC3 ao teste da faixa dos 15,30, 15,35, que é um suporte extremamente importante historicamente para o papel. Tá? É o principal suporte. Larry falou, bom dia, Bizi, que acha uma compra em JBS? Teve duas barras elefantes, com a segunda negando a primeira no gráfico diário. Obrigado. Eu acho que, na verdade, esse gráfico de JBS está meio confuso. Eu não sei exatamente qual barra que tu define como barra elefante. Essa aqui seria uma barra elefante que não foi acionada, não, foi acionada por um centavo, provavelmente. Ela foi negada e o mercado voltou a subir. Está muito errático esse gráfico. Acho que é um gráfico um pouco perigoso. Eu não buscaria operações de swing trade até o papel conseguir se desvencilhar dessa grande zona de congestão. Tá? Idealmente para um rompimento da faixa dos 17,25 aqui em cima. Tá? No curto prazo, o gráfico diário é um viés altista. Tá? No prazo maior também há, mas no curto prazo o mercado acionou essa barra aqui. Tá? E deve fazer uma movimentação em alta. Olhando o intraday, a gente teve um gap de alta, com candle feio, que está perdendo a mínima. Tá? Então até tem aqui um cenário de setup de fechamento de gap, mas que não é o ideal, porque as bandas estavam bem estreitas e elas se abrem com esse candle. Eu ficaria de fora. Tá? E compra, se quiser fazer compra, o mercado, qual seria o cenário que eu aceitaria buscar compras? Se o papel conseguir desenhar um primeiro movimento aqui e romper para cima, mantendo esse gap aberto, daí tu tem um bom argumento para uma operação na ponta compradora. Tá? Fora isso, tá bem complicado. E eu não chamaria isso aqui de fundo duplo. Tu mencionou fundo duplo. O fundo, pessoal, o fundo duplo, ele vem depois de um movimento de queda e a gente vem de um movimento de alta. Tá? Quem fez um fundo duplo, por exemplo, foi o milho. Fundo, isso é um fundo duplo. Agora está fazendo um processo corretivo que provavelmente vai buscar suporte em 26,40. Tá? Mas vem depois de um movimento de queda. Ali vem depois de um movimento de alta. Então não encaixaria como um fundo duplo. É um retângulo. Fer Ramos, CEMIG, o que você vê graficamente? CEMIG está numa tendência de baixa. Tá? Não acho que essa tendência se encerrou. A gente teve aqui no dia 24 uma barra baixista, que é uma barra elefante, de ignição, que sai de um movimento, uma tentativa de um repique. Sinaliza a venda pela perda mínima, ela foi acionada, não acho que seja um papel que esteja num ponto bom para fazer a operação, porque está muito longe da média móvel de 21 períodos, mas cria maiores chances do papel prosseguir o movimento de queda até testar aqui a faixa dos 11,20. Tá? Eu não buscaria compras nesse ponto. Vendas também para mim me parecem um pouco arriscadas. Eu observaria o papel na expectativa de teste, esse patamar de 11,20, e aqui, dependendo do caso, pode até gerar uma operação de compra em cima desse suporte, se os preços ainda estiverem afastados da média móvel de 20 períodos. No gráfico intradiário é possível gerar operações tanto para cima quanto para baixo, daí é outros 500. Tá? No intraday de hoje, especificamente, o papel se mostra dançando ali em cima da linha d'água, então não chama atenção. Uma coisa que chama atenção são as bandas bem estreitas, mas elas por si só, sem estruturas bem definidas de suporte e resistência, não são tão interessantes. Tá? Então o que poderia surgir aí seria uma barra elefante para cima ou para baixo, por exemplo,
poderia dar alguma direção para o mercado. Mas por enquanto é um papel para ficar um pouquinho distante. Vamos dar uma olhada no mini índice de novo. O mini índice não conseguiu romper a linha d'água, sentiu de novo ela como suporte, a média de 20 períodos também segurou. Então a gente ainda tem a possibilidade de um cenário de primeiro movimento que poderia gerar como no rompimento da máxima do dia. Tá? Rompendo a linha d'água também é possível, o mercado apenas ainda não se definiu. Pessoal, chego no meu horário, eu vou encerrando esse bate-papo, agradeço a participação de vocês. Mais adiante, para próximo das 11 e pouquinho, a gente inicia a nova transmissão daí no LS Live, para quem é cliente da Lendo Store. Aos demais, um abraço e um bom pregão.